agora eu vou conversar com a chefe também, que deve entender tudo de café também, né? Sim. Porque serve um cafezinho nas suas padarias, lindo, maravilhoso, né? Nossa querida Aline, né? E sabe aquele cheirinho, gente, de pão fresco que abraça a alma e traz imediatamente uma sensação de conforto no nosso lar? A panificação artesanal tem uma verdadeira magia, né? E por detrás de cada pão de fermentação natural que vocês estão vendo aí, que chega à mesa, gente, existe muita dedicação, técnica, acima de tudo, histórias inspiradoras de quem acreditou nesse sonho. E hoje, aqui no Mulher.com, nós vamos conhecer a trajetória de uma mulher que transformou, gente, a paixão pela cozinha em um negócio de grande sucesso aqui na nossa região. Ela começou fazendo pães em casa e enfrentou uma descrença de muitas pessoas e foi contrariando todas as incertezas que ela montou, então, a Notre Pan, a padaria artesanal, em plena pandemia, gente, aqui na cidade de Valinhos. Mas ela acreditou, gente, e trouxe, então, esse olhar sensível para os negócios da mulher, inclusive liderando uma equipe 100% feminina nos primeiros meses de funcionamento, né? Fez esse negócio crescer, expandiu aí para Campinas, em Indaiatuba, e ela também é mãe, como eu aqui, como a doutora Vânia, mãe do Bernardo, casada. É a prova, né, do poder do empreendedorismo feminino e vai nos ensinar um pouquinho, porque todas as nossas telespectadoras e também quem nos acompanha do YouTube quer saber os segredos, né, da panificação aí sem fermentação, né, com fermentação natural, vamos dizer assim. Então, eu vou conversar agora com a Aline. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Estela, pelo convite. E realmente, a fermentação natural mudou a minha vida. E hoje, a vida de todos os meus colaboradores que fazem parte da minha equipe. E é com grande prazer, né? A gente fez 5 anos a nossa unidade de Valinhos, agora esse mês. E a gente passa diariamente por transformações. Empreender é algo fantástico, magnífico, ainda mais para nós mulheres, né? Que eu falo que a gente equilibra vários pratinhos ali ao longo do dia. Ser mãe, esposa, empreendedora, dar o exemplo para a equipe. Então, eu tenho muito orgulho de toda a história da Notre Pan, construída nesse período de 5 anos. Sim, e eu gostaria de saber por que você optou pela fermentação natural. Então, Estela, eu sou super intolerante ao glúten. E na época que eu comecei a ter contato com os pães de fermentação natural, nós não tínhamos aqui. E quando eu ia para fora ou ia para São Paulo, que era mais comum ter, eu consumia e não passava mal. Falei, nossa, eu preciso trazer esse pão para a minha realidade, eu preciso aprender a fazer. Mesmo tendo o glúten? Mesmo tendo o glúten. Olha que interessante. E aí, porque assim, a gente usa uma farinha pura, a gente respeita todo o processo fermentativo, então ele é um pão que tem fácil digestibilidade. E ele degrada muito o glúten ao longo do período de fermentação. Né? Você imagina um pão que demora 24 horas para ficar pronto, 30 horas para ficar pronto. Então, ele é um pão, inclusive o pão que nós vamos fazer hoje, é um pão que você pode fazer ele com 30 horas e quanto mais tempo ele ficar maturando, melhor é o resultado. Então, toda essa parte do glúten digere muito mais fácil. Olha que interessante. E aqui a gente já tem uma variedade que foi servido. Já está aqui no prato da... Doutora Vânia, a senhora fica à vontade, Obrigada. viu? Porque eu tenho certeza que você vai amar. Aqui é um croissant de chocolate? Isso, esse é o pão chocolate. Ah, é o pão chocolate. Isso. É o pão chocolate. Olha que lindo, delícia. né? Gente, eu servi o cafezinho, vocês ficam à vontade também. Esse aqui já é um doce que foi servido. Eu não sei se o pessoal vai conseguir pegar, mas depois a gente vai mostrar todos os doces ali. Temos uma mesa também dos doces franceses. Sim. E esse docinho aqui é maravilhoso também. E tem uma pitada de café. Esse é um doce exclusivo, é novidade, não está nas lojas ainda. Eu trouxe em primeira mão para você, que é uma cheesecake de doce de leite. De doce de leite. Tem um toque do café, tem uma base crocante, ela tá incrível e ainda não está nas nossas vitrines. Olha, gente, eu vou até mostrar aqui, porque tá tão lindo. Aí eu falei, não, eu preciso mostrar.
Olha, gente, parece até feito de plástico. Eu falei assim, não, aquilo ali era só cenográfico. Não, a gente no finalzinho eu vou experimentar aqui porque é irresistível. É irresistível esse docinho aqui. E vamos falar um pouquinho do pão, do nosso dia a dia, porque você também tem. Então, por isso também você colocou aqui o pãozinho, que é ali considerado, chamado, né, popularmente pelo pão francês, que também é feito de fermentação natural, né? Sim, esse é um pão que eu queria muito trazer para a nossa área de venda, né, para a nossa vitrine, porque é o pão conhecido, o pão que a maioria das pessoas tem acesso. Então eu queria trazer um pão francês sem nenhum aditivo químico, sem nenhum melhorador na farinha. Então demorou um tempo para a gente conseguir desenvolver e esse é o nosso pão francês de fermentação natural. Então, também, assim, é o que eu mais escuto. Eu como e fico super bem, não tenho a sensação de estar com o estômago pesado ou aquela sensação de ficar fermentando. E aí a gente tem uma grande variedade. Hoje nós já contamos com pães sem glúten também. Claro que nós não somos uma padaria para celíacos, mas nós temos as opções de pães sem glúten também. E o pãozinho francês, vamos colocar aqui, comprei o pão de fermentação natural, isso que a gente precisa ficar atento também. Ele tem uma validade menor, porque justamente é muito natural. Explica pra gente também, para as pessoas de casa entenderem. Sim, Estela, todos os nossos produtos não vai nenhum antimofo, nenhum melhorador de farinha. Então, com isso, nós temos uma validade menor. Os nossos produtos duram muito menos em temperatura ambiente. Porém, a gente pode comprar e mantê-los sob refrigeração ou até mesmo congelar. E a gente tem um pão com a mesma qualidade. A hora que você descongela, você traz ele para a temperatura ambiente, pode aquecer num air fry, num forninho, que você vai continuar tendo qualidade no pão e tá com o pão sempre fresquinho. Agora, em temperatura ambiente, nós não temos uma validade muito longa devido a não ter nenhum processo químico nos nossos pães. São quantos dias, assim, só pra gente entender? A gente tem pães que duram até 4 dias, mas normalmente são de 2 a 3 dias. 2 a 3 dias. A mesma coisa no nosso bolo, na nossa confeitaria. Agora, você foi também para a área, aí, vamos dizer assim, uma inspiração francesa, né? Como que foi esse desejo também de trazer os doces tão lindos? Você fez algum curso ou você assistiu vídeos? Estou curiosa para entender um pouco também, além da fermentação natural, que você é uma estudiosa do assunto, né? Porque eu já vi, inclusive, você mostrando, falando sobre isso, comprando de fornecedores que são confiáveis, né? E que isso é fundamental também, né? Ter os fornecedores certos para que você consiga ter a qualidade. E como que daí do pão você decidiu então ir também para a área de confeitaria com esses doces mais sofisticados? Porque eu queria realmente ser uma padaria completa. Eu já ofereço os pães de fermentação natural com muita qualidade. Eu queria também ter uma confeitaria de muita qualidade. Então, a nossa confeitaria, ela passeia muito pela França. E agora, com os doces, com as entremês viralizadas nas redes sociais, a gente trouxe bastante da culinária, da patisserie francesa para Notre Dame. Entendi. E agora vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Como que foi? Você começou em casa, né, fazendo essas experiências, né, e depois decidiu montar um negócio mesmo. Você já tinha alguma experiência em algum outro negócio? Como que foi esse desafio? Já tive uma boutique, uma loja de roupa totalmente fora da gastronomia, mas eu sempre fui muito apaixonada pela gastronomia, desde pequena. E sempre acompanhando a minha avó na cozinha. Então, eu já tinha esse pezinho na cozinha. E na pandemia, eu tive o contato com os pães de fermentação natural, comecei a fazer. Eu sempre fui muito curiosa, então sempre procurei receitas. Hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso a muitas informações.
e assistia muitas receitas de chefes de fora e traduzia, outros tantos brasileiros ótimos. E aí eu comecei a testar na minha cozinha. E na pandemia, eu estava com a família toda em casa, meu filho, meu marido, e eu fazia desde o pãozinho do nosso café da manhã até a nossa focaccia do jantar. E chegou um momento que eu comecei a distribuir para as minhas vizinhas do condomínio. E aí foi onde meu marido falou, faz um cardápio e coloca no grupo do condomínio. E eu falei, não, no primeiro momento eu fui super, não quis. E ele, não, coloca, os seus pães têm tanta qualidade, todo mundo gosta, porque aonde eu ia eu levava um pão. E aí um belo dia eu resolvi colocar. Um domingo eu coloquei no grupo do condomínio, na terça eu já tive que tirar, porque eu já tinha produção para a semana toda. E foi assim por um bom tempo, assim, eu trabalhava dia e noite, eu trabalhava muito, eu produzia e entregava. Outras vezes meu marido chegava do serviço, ia levar para mim as minhas encomendas. E aí foi onde tudo começou. E meu marido, naquela incerteza da pandemia, ele comerciante, ele falou, olha, vamos procurar algum lugar para você montar, você é tão talentosa, você ama o que você faz, porque eu já tinha uma dedicação muito grande. A fermentação natural, ela requer muita dedicação. E aí foi onde nós fomos procurar um ponto, foi a Notre Dame Valinhos, foi o primeiro lugar que nós fomos ver, aquela foi a única casa que eu fui ver, e ali teve amor à primeira vista, assim, Deus realmente colocou as mãos naquele lugar. E nós estamos lá há 5 anos e já temos em outras cidades, e é só bênção. Que maravilha, que história de coragem. Mas eu percebi também aí a ajuda do marido, que na verdade vocês formaram então uma dupla muito importante, um ajudando o outro. Você com o talento na cozinha, né, descobriu esse talento, e ele com a visão de negócio, Sim, ali sim. com um plano de negócio, né, totalmente voltado para a área que você falou, ele já era da área comercial. Sim. E que bonito isso, porque mostra a força da família, né, doutora Vânia? A força da família, quando um ajuda o outro, a gente consegue grandes resultados, porque em pouco tempo ela já, do pão ela já passou para o doce, do doce ela já decidiu servir, que em Campinas também, servir almoços, e aí conseguiu um chefe muito bom também para te ajudar. E eu acho que é essa força da família. Como seu pai, você trouxe aqui seu café, e isso faz parte, né? A força da família, quando se une. Então, você que está em casa, que está escutando a história da Aline, tem algum talento, você que sabe fazer, pode ser um bolo bem feito, né? Reúna com seu marido, quem sabe ele tem uma ideia, ele traz algo para que você consiga, talvez, comercializar e virar, mudar a história da sua vida, né?